filha da lua serena. Onde São Jorge mamou, eu vi nascer aqui, filha do sol estampado, o sol de Abapuru. Eu vi nascer aqui, Pagu. Filha da lua serena, onde São Jorge mamou, eu vi nascer aqui, filha do sol estampado, o sol de Abapuru. Eu vi nascer aqui, besta fera selvagem, a boca aberta à cidade. Eu vi nascer aqui, Pagu, Jacinto Tupi. Pagu tem os olhos moles, uns olhos de fazer doer. Bate coco quando passa, coração pega a bater. Pagu, dói, porque é bom de fazer doer. Passa e me puxa com os olhos, provocantissimamente, mexe, mexe, bamboleia, pra mexer com toda a gente. Pagu, dói, porque é bom de fazer doer. Toda a gente fica olhando o seu corpinho de vai e vem, umbilical e molengo, de não sei o que é que tem. Pagu! Dói, porque é bom de fazer doer. Quero porque te quero, como não hei de querer? Querezinho de ficar junto, é bom de fazer doer. Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Desejo puro de Freud que o pajé revelou. Eu vi Raul falou. Meu bravo da mandioca, o caldo do tucupi. Eu vi nascer aqui, Pagu, Jacinto Tupi. Eu vi nascer aqui, Pagu, Jacinto Tupi. Eu vi nascer aqui, Pagu, Jacinto Tupi. Ela já acorda assim, sem ar, no susto, porque sabe como é? Ela já acorda assim, sem ar, no susto, porque sabe como é? Quando o despertador não desperta, quando o celular não toca e você já acorda assim, sem ar, no susto, porque você está atrasada. Ela estava atrasada, eram 6h12, ela sabia que não ia chegar no horário, mas mesmo assim ela não podia simplesmente desistir. Então ela vai, mesmo sabendo que a criança ainda dorme, mesmo sabendo que ninguém fez o café, mesmo sabendo que o ônibus não vai esperar por ela, mesmo assim ela vai, ela joga uma água gelada na cara, ela bota uma roupa, ela bota um sapato, ela vai, ela engole um café gelado do dia anterior, ela sacode a criança, ela entope a criança com a banana passada molenga, ela entope a criança com a bolacha maisena passada molenga e vai, ela vai arrastando essa criança pelas ruas da cidade, as ruas cheias de gente, cheias de carro, cheias de moto. Ô dona, olha pro lado, vai morrer atropelada sua filha da... Olha pro lado, ela só olha pra frente, porque ela não pode perder o horário da creche, porque
se ela perder o horário da creche, aí lascou, não. Aí lascou mesmo, porque se ela perder o horário da creche, como é que ela vai fazer pra trabalhar se essa criança perde a vaga na creche? Então ela arrasta essa criança, ela pega esse menino no colo, que esse menino anda tão devagar, e é segunda-feira. É segunda-feira. Hoje não é dia de mostrar para essa criança que a vida pode ser tão boa, mostrar para essa criança que o mundo tem tantos caminhos possíveis. Hoje não é dia de mostrar para essa criança que tudo tem seu tempo. Hoje não, hoje é segunda-feira, meu amigo. É segunda-feira, é periferia, é São Paulo, é Zona Sul. Então ela praticamente joga essa criança na porta da creche, não fala nem bom dia, não fala nem bom dia, só se for pra você. Ela vai, são 6h38, ela não pode perder o primeiro ônibus. Se ela perder o primeiro ônibus, aí lascou mesmo, porque aí perdeu todas as esperanças de chegar no horário. Então ela vai, olha a balinha de gengibre, olha do carregador, olha o fone de ouvido, ela desvia de um, desvia do outro, ela chega no ponto de ônibus, são 6h42 e... ela perde o primeiro ônibus. Minha São Paulo é que é terra pra gente viver. Minha São Paulo é que é terra pra gente viver. Olha a luz e a fumaça, o cigarro e o café, pois é. Olha a luz e a fumaça, o cigarro e o café. Minha São Paulo é que é terra pra gente viver. Minha São Paulo é que é terra pra gente viver. Olha a luz e a fumaça, o cigarro e o café. Olha a luz e a fumaça, o cigarro e o café. Minha São Paulo tem pressa, tem festa, tem reza, tem seu Lorival. Tudo lá acontece, São Paulo parece um grande carnaval. Minha São Paulo é robusta, é augusta, é bexiga, é consolação. Humor que de esquisito, humor que dia bonito, Itamar Assunção. Minha São Paulo é que é terra pra gente viver. E é nessa terra que vive Patrícia Heder Galvão. Ela que teve muitos nomes, que teve muitos pseudônimos, muitos apelidos. Aqui ela será simplesmente a nossa Pagu. Ela que foi tantas, que foi escritora, jornalista, ela que entrevistou Freud, ela que trouxe as primeiras sementes de soja para o Brasil, ela que foi presa, que foi torturada, ela que se encantou e se desencantou com o Partido Comunista, ela que foi tantas. Aqui nós vamos falar da Pagu, que foi a estudante, a mãe que foi Pagu, ou seja, a mulher que foi Pagu. E para falar de Pagu, a gente tem que falar de São Paulo, porque ela nasceu em São João da Boa Vista, ela tinha uma paixão por Santos, mas foi na capital que ela passou a maior parte da sua vida. Ela morou na Vila Mariana, em Pinheiros, no centro, na Liberdade. Ela estudou na Escola Normal do Brás, ela estudou na Escola Normal da República, ela frequentou o solar de Oswaldo e Tarsila na Barão de Piracicaba, ela frequentou os cinemas da Praça São João, ela tomou chá no MAPRIM, ela se apresentou no Teatro Municipal, ela foi detida nas prisões políticas de Maria Zélia e também de Paraíso, e ela frequentou reuniões trotskistas na Moca. E é lá em São Paulo que moram muitas outras mulheres, outras Patrícias, Carlas, Fernandas, Fátimas, Isadoras, Marias, milhões de Marias. Essa mulher é igual a muitas outras na cidade de São Paulo. Ela mora no extremo da cidade e todos os dias ela tem que atravessar São Paulo para poder trabalhar. Essa mulher mora no extremo da Zona Sul. Ela pega ônibus, ela pega metrô e ela pega trem para poder chegar numa fábrica de tecidos no Brás. O mesmo Brás em que Pagu viu pelas primeiras vezes o que era injustiça e o que era desigualdade. 2 mulheres
uma cidade. O vão de um século. São Paulo, 1918. São Paulo, 2018. E o vão de uma pergunta. De fato, o que mudou? Ela perde o primeiro ônibus. São 6h42, ela perdeu o primeiro ônibus, significa que ela não vai chegar no horário. Ela perde todas as esperanças de chegar no horário, não há nada a fazer, é uma segunda-feira, são 6h42, ela já está cansada, ela já está esgotada e não há nada a fazer, então ela para. Ela para. Ela olha em volta. Ela vê um rapaz de olhos verdes, fumando um cigarro. Faz 3 meses que ela parou de fumar. Ai. Ela pede um cigarro pro moço. Ele diz: é osso, né, tia? É osso. E é nessa hora que ela fecha os olhos e se lembra que sonhou. E fazia tanto tempo que ela não sonhava, ou fazia tanto tempo que ela não se lembrava do sonho, que ela não tinha assim um vão de alguns minutos para se lembrar do sonho que tinha tido. Ela se lembra que sonhou com uma música. Ela se lembra que sonhou com os olhos de mulher olhando para ela através de um espelho, uns olhos verdes, uns olhos moles, que pareciam dizer para ela: vai, vai! Ela olha um pouco mais atrás e vê um senhor de barba lendo uma revista, e na manchete da revista, a seguinte notícia: os 6 brasileiros mais ricos têm a mesma riqueza e patrimônio que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Notícia divulgada na Carta Capital no dia 25 de setembro de 2017. 6 brasileiros têm a mesma riqueza e patrimônio que os 100 milhões mais pobres. Um novo relatório a respeito da desigualdade social no Brasil mostra que os 6 brasileiros mais ricos concentram a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. O relatório lembra que, ao longo das últimas décadas, o Brasil conseguiu elevar a base da pirâmide social, retirando milhões da pobreza, mas que os níveis de desigualdade ainda são alarmantes. Apesar de avanços, nosso país não conseguiu sair da lista dos países mais desiguais do mundo. O ritmo tem sido muito lento e mais de 6 milhões de brasileiros ainda vivem abaixo da linha da pobreza. E se for mantida a tendência dos últimos 20 anos, o relatório estima ainda que as mulheres terão equiparação de renda com os homens somente em 2047, minhas amigas. E os negros ganharão o mesmo que os brancos somente em 2089.
Desde sempre, eu era notavelmente contra os patrões. Porque era e pronto. Porque não podia estar certo os operários trabalharem tanto e ganharem tão pouco. Pronto! Pelas 100 ruas do Brás, eu via as longas filas. As filas dos filhos bastardos, dos filhos naturais da sociedade. Bastardos porque se distinguem daqueles que têm heranças fartas, aqueles que têm comodidade em tudo na vida. Os filhos da burguesia, esses são sempre legítimos. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos 2,5 milhões. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. São Paulo é o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, de brasileiros de todos os estados, esperança dos que vêm do Nordeste, tangidos pelas secas, milhares de sertanejos sonhadores, que se atiram à aventura, viajando assim, nestes paus de arara, como gado humano sem conforto algum. Um transporte primário e perigoso que não só conduz gente pelas estradas, como está sendo utilizado também como meio de transporte urbano. Milhares de trabalhadores valem-se hoje destes caminhões para descer dos bairros aos escritórios e às fábricas, cruzando ruas e avenidas. Nota dissonante na paisagem de uma grande cidade que se orgulha do seu progresso. E esta massa humana que não para nunca e se movimenta para construir a grandeza de São Paulo, cria problemas sociais e urbanos, e o seu crescimento agrava especialmente os problemas de trânsito e de transporte coletivo. É o sofrimento diário das filas, a espera angustiosa pelos ônibus que tardam. Eles já não bastam, porque o seu número não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão da cidade. Mas São Paulo continua nas filas. Gente cansada de um dia de luta, vive ainda o drama da falta de transporte, especialmente na hora do rush, a hora crítica de todas as cidades do mundo, sobretudo de São Paulo, com sua topografia acidentada, seu trânsito difícil. Quando chegará o dia em que São Paulo não verá mais quadros como esse? Quando chegará o dia em que São Paulo não verá mais quadros como esse? Quadros como esse, quadros como esse, quadros como esse. E cresce a nossa São Paulo, estamos no começo do século passado, cresce em indústrias, em urbanismo, cresce Pagu e cresce o Brás. Este bairro em que ela vivia, e que ela via pelas ruas do Brás, aquelas pessoas como ela, de carne e osso, mas que tinham uma realidade muito diferente da sua, porque trabalhavam dia e noite nas fábricas de tecido, porque passavam fome, tinham uma vida miserável. Os trabalhadores. Ela via aquelas pessoas passando cansadas, esgotadas, e ela vivia com as moças do Brás, que tinham a mesma idade que ela, mas que não podiam estudar, porque tinham que trabalhar dia e noite nas tecelagens. E ao mesmo tempo, ela convivia com as moças da escola normal, as normalistas, ou as normalinhas, como ela gostava de dizer. Pagu estudou para ser professora. E hoje a gente vê no Brasil a forma como os professores são tratados. Lá em São Paulo, por exemplo, na semana passada, os professores fizeram uma manifestação grande, greve, foram até a Câmara e foram massacrados pela polícia por estarem simplesmente recorrendo aos seus direitos. Pagu certamente estaria nessas manifestações. Mas 100 anos atrás, na escola normal, as coisas não eram bem assim, porque esse era o lugar em que as famílias mais abastadas colocavam as suas filhas para se formarem professoras e para formarem as novas gerações. Mas Pagu chamava esse lugar de reduto pedagógico da pequena burguesia.
E é claro que ela não cabia no reduto pedagógico da pequena burguesia. Ela colocava o uniforme, a camisa branca, a saia azul, mas ela usava assim uma maquiagem amarelada, um batom roxo, um cabelo desgrenhado, uns brincos de argola, e a sua saia era sempre mais curta do que das suas colegas. Pagu, tempos depois, escreveu sobre esse lugar. Ela ficava indignada de ver aquelas moças tão jovens e tão inteligentes, que tinham uma capacidade e um potencial de mudar o mundo, mas que seguiam ali, estudando no reduto pedagógico da pequena burguesia, aprendendo como é que elas iam continuar mantendo aqueles valores moralistas, aqueles valores hipócritas, aqueles valores machistas, e pior, aprendendo como passar esses valores para as novas gerações. E Pagu se preocupava com as novas gerações. E que alegria seria se ela tivesse visto os movimentos secundaristas em 2016. Seriam alunos da Pagu? Mais tarde ela escreveu sobre esse período e ela escreveu sobre as normalinhas, de uma forma bastante ácida, bastante dura. Inclusive em tempos como esses nossos tempos de sororidade, né? É tão difícil ouvir uma mulher falando dessa forma tão dura sobre outras mulheres, mas esta era Pagu. Ela queria chacoalhar aquelas moças, ela queria chacoalhar as estruturas e, de preferência, chacoalhar violentamente as estruturas. As normalinhas, essas meninas que todo mundo gosta de ver na cidade de São Paulo, muito pintadas, muito risonhas, e que têm uma capacidade de reagir como moças à mentalidade mais decadente, são as maiores e mais abomináveis burguesas velhas. Com entusiasmo de fogo, com vibrações revolucionárias, elas poderiam, se quisessem, virar o Brasil e colocar o Oiapoque próximo ao Uruguai. Mas a dona burguesia habita nelas e as transforma nas maiores inimigas da sinceridade. Eu, que sempre tive a desaprovação delas todas, eu, que não mentia com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas convicções, eu sempre fui uma revolucionária no meio delas. Azoinando preconceitos e corvejando disparates, elas vão estragar com ensinamentos moralistas e falsos essa nova geração que virá. Eu acho bom vocês se modificarem, porque quando a revolução social vier, e ela virá, vocês serão lenha para a fogueira transformadora. Se vocês voltassem um pouco os olhos para a avalanche revolucionária que se forma pelo mundo, se vocês estudassem, mas estudassem de fato para compreender o que é que se passa no momento, vocês poderiam, se quisessem, passar uma rasteira nessa velharia que resiste e ficar à frente de um pensamento atual, como verdadeiras proletárias, como verdadeiras pioneiras do tempo novo. Pagu criou um jornal com Oswald chamado Homem do Povo, e ela escreveu esse artigo na sua coluna A Mulher do Povo, dia 13 de abril de 1931, uma segunda-feira. Mexo e remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu bem, não é de silicone.
mais macho que muito homem. Como é que é? Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Notícia do G1, dia 9 de setembro de 2017. Não é essa? Homem solto após ejacular em mulher em ônibus é preso de novo ao atacar outra passageira. Homem que havia sido preso nesta semana por ejacular em uma mulher dentro de um ônibus e depois solto pela Justiça de São Paulo foi detido novamente ao atacar outra passageira dentro de um coletivo na região da Avenida Paulista, centro da capital. A Secretaria da Segurança Pública informou, por meio de nota, que esta é a 4ª vez que o acusado é preso por estupro. O homem também já foi detido mais de 13 vezes, por ato obsceno e importunação ofensiva, totalizando 17 passagens pela polícia. Na última terça-feira, quando havia sido preso após ejacular em uma passageira, a justiça o soltou, alegando que não houve constrangimento da vítima no ato. Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Como é que é? Fama de porra louca. Fama de porra louca. Tudo bem, minha mãe? Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. O meu buraco é mais em cima. Por quê? Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Como é que é? Sou mais macho que muito. Vamos lá, mulherada, vai! Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ela já está na segunda condução, ela já está no trem, o trem está apertado, o trem está entupido e ela lê a notícia do cara que ejaculou no braço da passageira, no celular da moça que está sentada, enquanto ela tenta se desvencilhar de um cara que insiste em pressionar o quadril contra o dela. Encoxada. E ela cala. Ela quer falar. Ela se lembra do sonho, ela se lembra daqueles olhos verdes, daqueles olhos moles que pareciam dizer pra ela, vai! Mas ela cala. É só uma voz de mulher. É só uma segunda-feira. É só mais um dia na cidade de São Paulo. Então ela olha assim pro vidro do trem e vê o Rio Pinheiros. Aí ela se lembra que alguém falou pra ela, antigamente aquele rio era limpo. Ela se lembra que alguém falou pra ela que as pessoas nadavam naquele rio. Ela pensa assim, não é possível. Como é que eu vou acreditar que esse povo nadava nesse rio fedido, esse rio nojento? Não é possível uma coisa dessa. Ela dá assim uma risada alta, sabe? Ela se lembra que ela tá no trem, todo mundo olha pra ela. Ela cala. É só mais um dia em São Paulo. Ela cala.
Eu não sabia dos cuidados que meu estado exigia. E naquela tarde eu precisava de movimento, então eu mergulhei no Rio Pinheiros para nadar. Mas a correnteza estava muito forte, eu não conseguia chegar até a outra margem. Foi 1 hora lutando com as ondas, lutando com as águas. Eu, grávida de Oswald, perdi meu filho nadando no Rio Pinheiros. Mas um tempo depois, Pagu fica grávida novamente e ela dá à luz ao seu filho com Oswald, seu primeiro filho, Rudá. Eu tô grávida, esperando um beija-flor, grávida de terra, de um liquidificador, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor, um corredor. É que eu tô grávida, esperando um avião, cada vez mais grávida. Tô grávida, estou grávida de chão, e vou parir sobre a cidade quando a noite contrair. E quando o sol dilatar, dará luz. É que eu tô grávida de uma nota musical, de um automóvel, de uma árvore de Natal, e vou parir uma montanha, um cordão umbilical, um anticoncepcional, um cartão postal. É que eu tô grávida, esperando um furacão, um fio de cabelo, uma bolha de sabão, e vou parir sobre a cidade quando a noite contrair. E quando o sol dilatar, eu queria escrever, Rudá, eu queria escrever nestas linhas a minha carta de amor, na noite em que estamos perdidamente clandestinos num barco enorme que boia sobre as águas do mundo, tomado de dilúvio. Os rios correm pelos sulcos de todos os países, e nós, Rudá, com a obrigação de nos amar, por nós e por todos, nessa enseada onde boia esse barco grande que agora chega a nenhum cais. Eu sei que me vês assim mesmo na noite. Eu venho com as mãos cheias de cravos, Rudá, e você ouvirá apenas os rumores silenciosos do perfume que sobe das pétalas, as pétalas de joelhos aos seus pés, meu pequenino. Eu quereria escrever, Rudá, nestas linhas, a minha carta de amor, que não passará da noite noturna de nossas mãos juntas sobre uma estrela morta,
sobre o deserto vazio, o vácuo e o silêncio. Cais, havia dor na separação. À minha frente o desconhecido e atrás de mim meu filho Rudá. Pagu, logo depois de 3 meses em que deu à luz a Rudá, Pagu embarca numa viagem para Buenos Aires, para um recital de poesia, e essa é a primeira de muitas separações em relação ao seu filho Rudá. Ela sempre sofreu muito com essas separações, e a forma que ela encontrou de continuar em contato com o Rudá era através de cartas. Ela escrevia: meu querido meninão grande, eu te amo, você é o nosso pacotinho, que loucura que é o nosso pacotinho, que saudade, que saudade. Eu nunca mais me separo do meu pacotinho, só se eu precisar. E ela precisou. Pagu precisou muitas vezes. Ela foi a primeira mulher correspondente internacional. Viajou muito. Pagu teve um momento da vida que resolveu se proletarizar. Era uma prática muito normal do Partido Comunista, que era de viver uma vida proletária. Trabalhar em fábricas, ter uma vida muito simples, muitas vezes de miséria, muitas vezes passando fome. E Rudá ficava sempre com seu pai, com Oswald. E ela escrevia para ele: as crianças de trabalhadores. Eu lutava por aquelas crianças, olhando-as como se fossem minhas, como se eu as salvasse todos os dias. O meu filho, meu Rudazinho, era aquela cabeça loira de José, aqueles olhos diferentes do garoto nipo brasileiro. Rudá estava ali comigo, neles todos, e eu lutava por eles e por todas as crianças do mundo. Pagu, também na era Vargas, ela foi presa e torturada. Ela foi presa ao longo da vida dela por 23 vezes. Ela foi presa e sempre escrevendo para Rudá. Vendo as crianças dos companheiros presos, eu vejo você, minha querida parte de vida. Como os outros que aqui vêm trazer aos pais a realidade lá de fora, você é um pedaço de futuro. Procure neste caos desgraçado, meu filho, a justiça e a dignidade. Pagu sofria muito com essa distância. Ela sofria pela saudade que ela sentia, sofria pelo julgamento de uma sociedade machista, uma sociedade reacionária, sofria também com culpa. Culpa porque ela sentiu aquele amor de mãe vindo tão forte, mas tão forte, que ela sabia que se ela ficasse ao lado de Rudá, ela teria que abandonar a luta. Então ela escolhe. E Pagu viveu num tempo em que algumas escolhas realmente eliminavam outras. Ser mãe, muitas vezes ou sempre, eliminava a possibilidade de lutar, de sonhar, de viajar, de trabalhar. Talvez hoje Pagu tivesse escolhido outras coisas. Talvez Pagu tivesse a possibilidade de levar Rudá junto com ela hoje, porque afinal de contas, quase 100 anos depois, quase um século depois, as coisas mudaram. Não é? O vão de um século e o vão de uma pergunta. De fato, o que mudou? Notícia divulgada no El País no dia 15 de janeiro de 2016. O que acontece quando se amamenta no Congresso?
No Brasil, a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB, recebeu críticas após ter uma foto sua amamentando publicada em um blog do jornal A Folha de São Paulo. Uma das críticas dizia que a imagem era uma exposição desnecessária da mama de uma deputada. E ressaltava que ela deveria apenas falar o que faz, sem mostrar. Depois ela vai reclamar de assédio e de falta de respeito, arrematou o comentarista. Indignada, a deputada respondeu: esse peito não é de deputada, esse peito é da mãe da Laura. Ao El País, ela explicou: se eu não amamentasse, iriam cobrar o direito da bebê. E se eu amamento, estou me expondo. Na verdade, eles não se conformam com mulheres ocupando espaços de poder. Na Câmara existem 50 mulheres, dentre 513 deputados. No Senado são 12 senadoras, dentre 81 senadores. Em um cenário como esse, planejar políticas trabalhistas que facilitem a vida das parlamentares e das trabalhadoras em geral não é uma prioridade. Ela chega. Depois de pegar o metrô, ela chega na fábrica de tecido. São 8h12, ela bate o cartão, ela sabe que está atrasada, ela pegou ônibus, trem, metrô. São 8h12, ela chega na fábrica de tecido, ela bate o cartão, ela está 12 minutos atrasada. E ela sabe que esses 12 minutos serão descontados no final do mês. E ela cala. Ela quer falar, ela se lembra do sonho, ela se lembra daqueles olhos verdes, aqueles olhos moles dizendo para ela: vai, mas ela cala, ela pensa em todas as mulheres, ela pensa nos olhos da mãe, ela pensa no filho distante dela, entupido com a bolacha maisena passada a molenga, entupido com a banana passada a molenga. Ela pensa nos olhos da mãe, nos olhos das primas, nos olhos das tias, nos olhos das vizinhas, das sobrinhas. Ela se lembra dos olhos dessas mulheres todas, ela se lembra dos assédios, dos estupros, da violência, dos abandonos, dos abortos que ela teve que fazer escondida, e ela cala. Elas calam. São Carlas, Antônias, Fátimas, Beatrizes. Elas calam. Ou são caladas. São Marielles. Até quando? Até quando? E é nesse momento que Pagu se lembra que sonhou. Pagu sonhou com os olhos que vinham do futuro. Pagu sonhou com os olhos que vinham de 100 anos depois, uns olhos negros, uns olhos duros, uns olhos de mulher, que olhavam para ela e diziam assim: Pagu! Pagu! Pagu, você escolheu, Pagu, você escolheu ficar distante do seu filho, mas eu sou pai e mãe em São Paulo, Pagu, eu não vejo escolha, eu não tenho escolha, Pagu. Pagu, você escolheu se proletarizar, Pagu. Eu trabalho numa fábrica de tecido porque eu não vejo escolha, eu não tenho escolha, Pagu. Você foi presa, você foi torturada, eu sou torturada todos os dias, Pagu.
Eu não vejo, eu não tenho escolha, Pagu. Me ensina a olhar, Pagu. Me ensina a escolher. Põe o verde dos teus olhos sobre os meus, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu. Eu quero ver também. Triste, louco ao mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Como é que é? Não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. O que um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio. Como é? Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. Ela desatou nós, vai viver só. Como é? Ainda para se falar dessas mulheres, tanto ainda para falar delas, que as duas tinham um sonho de fugir com o circo quando elas eram crianças, que as duas adoravam o carnaval, que as duas tinham as suas prisões, as suas torturas, ontem e hoje. As duas tentaram se matar. Ao que Pagu escreveu, eu tenho tantas cicatrizes, mas eu estou viva. Abram as janelas, desabotoem a minha blusa, eu quero respirar. Nós poderíamos dizer e falar sobre a morte prematura das duas. Câncer no pulmão. Ao que Pagu escreveu, hoje eu não quero escrever sobre a morte, nem sobre mortes. Eu quero escrever sobre a vida. Eu quero escrever sobre a vida. Porque há pequeninas flores, porque há uma noite com uma certa aragem.
Olhos, olhar, olhos moles de enxergar, moles para se moldar. Se a vida é dura, se a pedra é bruta, olhos para lapidar a cura. Olhos, flechas, disparam para acertar, alvos certos pelo ar. Se há uma brecha, o olhar empresta, lança aguda pra mirar na testa. Pagu, pagu, põe o verde nos teus olhos, põe o verde nos teus olhos, põe o verde nos teus olhos sobre os meus. Quem sabe, em tempos sombrios, como os tempos em que viveu Pagu, quem sabe em tempos sombrios que são esses que vivemos hoje, quem sabe ela não empreste os seus olhos moles, os seus olhos verdes, para que a gente possa ver as notícias que a gente quer ver nos jornais. Que a gente possa ver as notícias que ela escreveria, o que ela gostaria de escrever nos jornais. Quem sabe? Para quem nasce em países subdesenvolvidos, o remédio, para quem tem inquietações de justiça, para quem tem inquietações de liberdade, o remédio é exilar-se. É exilar-se ou ficar aqui mesmo e lutar. Nós ficamos e nós lutaremos. Esta luta vale a vida. Esta luta vale uma vida. Porque esse crime de ser divergente sempre, esse crime nós o cometeremos sempre. Olhos, faróis, pontos para iluminar onde o bom futuro está. Se o olho chama, se o olhar inflama, olhos para incendiar a trama. Inquietos, rebeldes, alertas, atentos, para ver além. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu, que eu quero ver também. Põe o verde dos teus olhos, põe o verde dos teus olhos, põe o verde dos teus olhos sobre os meus. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu, que eu quero ver.